Sejam muito bem-vindos, queridos irmãos, irmãs e amigos. É um prazer cumprimentá-los mais uma vez. Estamos prontos para começar nossa preparação para a reunião de vida e ministério, correspondente à semana de 13 a 19 de julho de 2026. Antes de começarmos, queremos expressar nossa mais profunda gratidão. Damos toda a honra ao nosso Deus Jeová, por nos permitir analisar a sua palavra juntos mais uma vez. Obrigado por compartilhar este vídeo, por deixar o seu comentário e por se inscrever em nosso canal. Queremos que saiba de algo muito especial. Graças ao seu apoio, muitas pessoas estão sendo alcançadas pela verdade e se sentindo motivadas a aceitar um estudo bíblico. Lembre-se sempre de que, cada vez que compartilha este conteúdo, você está pregando e ajudando outra pessoa a aprender sobre Jeová. Hoje, queremos ouvir vocês. Qual joia espiritual ou lição da leitura bíblica desta semana vocês mais gostaram? Não se esqueçam de deixar suas mensagens na seção de comentários. Adoramos lê-las e responder a cada um de vocês. Sem mais delongas, vamos começar nossa preparação. Podemos acompanhar com a Bíblia e a apostila abertas. Quando surgir uma pergunta, talvez seja bom pausar e tentar respondê-la antes de ouvir a sugestão. As citações bíblicas serão apresentadas com o texto fornecido para este estudo. Também vamos observar como transformar um versículo em um comentário breve, depois, em uma aplicação pessoal. Assim, a preparação não ficará apenas na mente, ela poderá tocar o coração e influenciar nossas decisões. Queridos irmãos, agora vamos começar a sessão. Tesouros da Palavra de Deus. Vamos fortalecer nossa confiança em Jeová. Queridos irmãos, o título desta parte é muito direto, faz diferença em quem confiamos. Todos precisamos de ajuda humana. Recebemos conselhos da família, de irmãos maduros, de profissionais e de pessoas experientes. O ponto não é desconfiar de todos. A questão é saber quem ocupa o primeiro lugar no nosso coração e quem tem a palavra final quando um conselho humano entra em conflito com um princípio bíblico. Jeremias vivia entre pessoas que ainda diziam servir a Jeová, mas muitas confiavam em alianças políticas, poder militar, idolatria e raciocínio próprio. Em Jeremias capítulo 16, Jeová explicou que a calamidade não viria sem motivo. O povo o havia abandonado e seguia a teimosia do coração. No capítulo 17, Jeová usou duas árvores para mostrar dois resultados, uma vida espiritualmente seca e uma vida forte, estável e produtiva. A apostila nos direciona a Isaías capítulo 30, versículos 1 e 2. Ali, algumas pessoas faziam planos e buscavam proteção sem consultar a Jeová. O erro não era receber ajuda de alguém. O problema era agir como se Jeová não tivesse nada a dizer. Algo parecido poderia acontecer se escolhêssemos um emprego, uma amizade, um namoro ou uma meta pensando apenas no que parece vantajoso, popular ou confortável. Ao preparar este ponto, queridos irmãos, podemos perguntar: que princípio de Jeová deve orientar esta decisão? Essa pergunta muda a ordem das coisas. Em vez de decidir primeiro e depois pedir que Jeová abençoe nossa escolha, oramos antes. Contamos a Ele o que desejamos, o que tememos e qual pressão estamos sentindo. Depois, permitimos que a palavra de Deus corrija nossa preferência. Vamos ler Jeremias capítulo 17, versículo 5. Assim diz Jeová: maldito o homem que confia em meros humanos, que conta com a força dos homens, e cujo coração se afasta de Jeová. Notemos a expressão cujo coração se afasta de Jeová. O perigo aparece quando a aprovação humana, o dinheiro, a posição ou a capacidade de alguém se tornam nossa verdadeira segurança. Podemos confiar de maneira razoável em uma pessoa responsável ou em um profissional preparado.
Mas sabemos que qualquer ser humano pode errar, esquecer fatos ou mudar de opinião. A confiança absoluta pertence a Jeová, porque só Ele reúne amor perfeito, justiça perfeita, conhecimento completo e poder ilimitado. Uma pergunta útil seria: se a opinião de alguém e um princípio claro da Bíblia apontassem para direções diferentes, qual dos dois eu seguiria? Jeremias capítulo 17, versículo 6, diz: Ele se tornará como uma árvore solitária no deserto. Não verá quando vier o que é bom, mas morará em lugares áridos no ermo, numa terra salgada, onde ninguém pode viver. A imagem transmite solidão, esterilidade e falta de futuro. Uma pessoa talvez pareça forte por algum tempo, mas, quando chega uma crise maior do que seus recursos, percebe que não desenvolveu raízes espirituais. Agora ouvimos o contraste: bendito o homem que confia em Jeová, cuja esperança está em Jeová. Ele se tornará como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes até a corrente de água. Ele não perceberá quando o calor chegar, mas suas folhas estarão sempre viçosas. No ano da seca ele não ficará preocupado, nem deixará de produzir fruto. A árvore também enfrenta calor e seca. A diferença está nas raízes, que alcançam a água. Queridos irmãos, podemos comparar as raízes com a leitura diária da Bíblia, a oração sincera, as reuniões, o ministério, a meditação e boas amizades espirituais. Essas atividades não devem virar uma rotina vazia. São meios que Jeová usa para nos orientar, fortalecer e corrigir. Uma árvore não cria raízes profundas em poucos minutos quando a seca já começou. Nós fortalecemos a confiança antes da prova, por meio de pequenas decisões de obediência. Quando chega uma prova, muitas vezes fica claro onde estavam nossas raízes. Uma dificuldade financeira pode mostrar se nossa segurança estava totalmente no dinheiro. Uma crítica pode revelar dependência da aprovação humana. Uma instrução que não entendemos de imediato pode mostrar se obedecemos apenas quando concordamos. Se descobrirmos uma raiz fraca, não precisamos desanimar. Podemos reconhecê-la, orar, estudar e pedir ajuda. A árvore de Jeremias não apenas sobrevive, ela não deixa de produzir fruto. Isso nos ensina que confiar em Jeová nos ajuda a continuar fazendo bem sob pressão. Talvez não consigamos fazer tudo o que fazíamos antes, mas ainda podemos falar com bondade, animar alguém, participar do ministério dentro das nossas possibilidades e mostrar gratidão. Jeová valoriza o fruto sincero que produzimos nas circunstâncias que temos. Poderíamos comentar assim: Jeremias capítulo 17, versículo 8, não promete que o servo de Jeová nunca enfrentará calor ou seca. O texto mostra que, quando nossas raízes chegam a Jeová por meio da oração, do estudo e da obediência, conseguimos permanecer espiritualmente vivos e continuar produzindo fruto. Isso me incentiva a fortalecer essas raízes antes que uma prova difícil apareça. Queridos irmãos, as duas árvores representam dois resultados. Quem permite que o coração se afaste de Jeová fica como uma planta solitária em terra seca. Quem confia em Jeová se torna como uma árvore bem irrigada. Nesta semana, podemos escolher uma decisão real e seguir 4 passos: orar, procurar um princípio bíblico, analisar as consequências espirituais e agir de acordo com o que aprendemos. Às vezes dizemos que confiamos em Jeová, mas primeiro tomamos a decisão e depois pedimos que Ele a abençoe. Uma oração sincera pode mudar essa ordem. Podemos explicar a Jeová o que queremos, reconhecer o medo que sentimos e pedir ajuda para não confundir desejo com orientação. Depois da oração, procuramos princípios e damos tempo para refletir. Orar não significa esperar um sinal sobrenatural.
significa demonstrar que estamos dispostos a ajustar nossa vontade à vontade de Jeová. Jeremias fala de um ano de seca, não apenas de um dia quente. Algumas provas são prolongadas: doença crônica, desemprego, oposição da família, luto ou cansaço emocional. Nesses períodos, talvez seja necessário reduzir expectativas e dividir metas espirituais em passos menores. Talvez não consigamos fazer um estudo longo, mas podemos meditar em um versículo. Talvez não possamos sair muito, mas podemos enviar uma mensagem de encorajamento. Jeová valoriza a fidelidade constante, mesmo quando o fruto parece pequeno. Na adoração em família, podemos mostrar a imagem das duas árvores e perguntar: que meio Jeová usa para nos dar água espiritual? Cada pessoa pode mencionar oração, leitura da Bíblia, reuniões, ministério ou boas amizades. Depois, cada um pode escolher uma raiz que deseja fortalecer durante a semana. Essa atividade ajuda crianças, jovens e adultos a lembrar que a força espiritual não surge de repente, ela cresce com hábitos simples e repetidos. Queridos irmãos, agora vamos começar a sessão. Joias espirituais. Vamos preparar comentários breves e práticos. A pergunta é: por que confiar em Jeová inclui confiar nos seus representantes humanos? Jeremias capítulo 17, versículo 7, diz: Bendito o homem que confia em Jeová, cuja esperança está em Jeová. Não podemos dizer que confiamos em Jeová e, ao mesmo tempo, rejeitar automaticamente os meios bíblicos que ele usa para orientar a congregação. No primeiro século, as congregações seguiam as orientações do corpo governante, e isso fortalecia a unidade. Os anciãos e os irmãos que tomam a dianteira continuam imperfeitos. Nossa cooperação não se baseia na ideia de que eles sabem tudo. Ela se baseia no respeito pelo arranjo de Jeová. Quando uma orientação não contradiz a Bíblia, podemos apoiá-la, pedir esclarecimentos com respeito e dar tempo para Jeová dirigir as coisas. Confiamos que ele pode abençoar um arranjo composto por homens imperfeitos. Poderíamos responder: confiar em Jeová inclui respeitar os meios que ele usa para dirigir a congregação. No primeiro século, os cristãos seguiam as orientações do corpo governante. Hoje mostramos confiança em Jeová quando apoiamos as orientações bíblicas da organização e cooperamos com os anciãos, mesmo sabendo que eles são imperfeitos. Para esta joia, podemos ler: Não tome uma esposa para você nem tenha filhos ou filhas neste lugar. O que me chama a atenção é que Jeová deu a Jeremias uma orientação pessoal muito difícil. Jeová sabia o que aconteceria e estava protegendo seu servo de sofrimento adicional. A aplicação é confiar na visão de Jeová quando um conselho parece limitar algo que desejamos. O texto diz: Pois os meus olhos estão atentos a tudo o que eles fazem. Eles não estão escondidos de mim, nem os seus erros estão ocultos dos meus olhos. Esta joia nos lembra que a adoração verdadeira não depende da imagem que mostramos aos outros. Jeová vê decisões privadas e motivos. Mas ele também vê esforços sinceros que ninguém elogia. A aplicação é manter integridade quando estamos sozinhos. Jeremias disse: Ó Jeová, minha força e minha fortaleza, meu refúgio no dia da aflição. O que me agrada é que Jeremias via Jeová como um refúgio real. Procurar refúgio em Jeová não significa fugir das responsabilidades. A oração e o estudo nos recuperam para enfrentar o problema com esperança e equilíbrio. Jeová disse: Desta vez farei com que conheçam o meu poder e a minha força, e terão de saber que o meu nome é Jeová. O nome de Jeová está ligado às suas qualidades e ao cumprimento da sua palavra. No ministério, não ensinamos apenas um nome. Ajudamos as pessoas a conhecer o Deus amoroso, justo e poderoso que esse nome representa.
O pecado de Judá estava gravado com ponta de diamante na tábua do seu coração. A imagem mostra que hábitos repetidos deixam marcas profundas. Repetir queixas pode gravar ingratidão, repetir oração pode fortalecer confiança. A aplicação é agir cedo quando percebemos um padrão errado e substituí-lo por hábitos espirituais simples e constantes. O coração é mais traiçoeiro do que qualquer outra coisa e está desesperado. Quem pode conhecê-lo? Eu, Jeová, examino o coração, sondo os pensamentos mais íntimos. Esta joia explica por que não basta dizer, eu sinto que está certo. O coração pode transformar um desejo em uma justificativa. A aplicação é procurar princípios e conselhos maduros antes de decisões importantes. O texto compara quem adquire riquezas de modo desonesto com uma perdiz que ajunta ovos que não botou. Jeová avalia não apenas quanto conseguimos, mas como conseguimos. Uma oportunidade que exige mentira, exagero ou manipulação não tem a aprovação de Jeová. Uma consciência limpa vale mais do que um ganho rápido. Jeremias orou: cura-me, ó Jeová, e ficarei curado. Salva-me, e estarei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. A oração combina pedido e louvor. Jeremias fala da sua necessidade, mas também se lembra de quem Jeová é. Uma aplicação é fazer da oração nossa primeira reação e não apenas o último recurso. Podemos usar 4 passos: ler o contexto, escolher uma frase, explicar por que ela nos tocou e dar uma aplicação específica. Um comentário na reunião pode durar 30 ou 40 segundos. O estudo mais profundo fica na preparação pessoal. Na reunião compartilhamos a ideia mais clara e edificante. O versículo chama Jeová de fonte de água viva. Quem se afasta dele fica como um nome escrito no pó, algo que desaparece facilmente. Essa comparação me ajuda a perceber que Jeová não oferece apenas regras, ele oferece vida espiritual. Uma aplicação é observar se alguma atividade, amizade ou objetivo está diminuindo minha sede pelas coisas espirituais. Se isso estiver acontecendo, preciso voltar conscientemente à fonte. O povo não escutou nem aceitou a disciplina, mas Jeová ainda disse o que aconteceria se eles obedecessem. Isso mostra que a disciplina pode ser uma oportunidade de mudar, não uma prova de rejeição. Quando recebemos um conselho, podemos perguntar: que atitude específica preciso corrigir? Em vez de concentrar toda a atenção em quem falou ou em como falou, procuramos a parte bíblica que pode proteger nossa amizade com Jeová. Depois de encontrar uma joia, podemos completar esta frase: por causa deste versículo, nesta semana eu vou. Jeremias capítulo 17, versículo 11, pode nos levar a revisar a honestidade de um negócio. O versículo 14 pode nos incentivar a orar antes de reagir. Os versículos 23 e 24 podem nos ajudar a colocar em prática um conselho que estamos adiando. A joia ganha ainda mais valor quando passa do caderno para a vida. Queridos irmãos, agora vamos começar a sessão. Leitura da Bíblia. Vamos ler com exatidão, clareza e sentimento. Assim diz Jeová: maldito o homem que confia em meros humanos, que conta com a força dos homens, e cujo coração se afasta de Jeová. Ele se tornará como uma árvore solitária no deserto. Não verá quando vier o que é bom, mas morará em lugares áridos no ermo, numa terra salgada, onde ninguém pode viver. Bendito o homem que confia em Jeová, cuja esperança está em Jeová. Ele se tornará como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes até a corrente de água. Ele não perceberá quando o calor chegar, mas suas folhas estarão sempre viçosas. No ano da seca ele não ficará preocupado, nem deixará de produzir fruto.
O coração é mais traiçoeiro do que qualquer outra coisa e está desesperado. Quem pode conhecê-lo? Eu, Jeová, examino o coração, sondo os pensamentos mais íntimos, para retribuir a cada um conforme os seus caminhos, conforme os frutos das suas obras. Como a perdiz que ajunta ovos que não botou, assim é aquele que adquire riquezas de modo desonesto, elas o deixarão no meio de sua vida, e no fim ele se mostrará um insensato. Um trono glorioso, enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Jeová, esperança de Israel, todos os que te abandonam serão envergonhados. Os que se desviam de ti terão os seus nomes escritos no pó, porque abandonaram a Jeová, a fonte de água viva. Cura-me, ó Jeová, e ficarei curado. Salva-me, e estarei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Vê, há alguns que me dizem: onde está a palavra de Jeová? Que ela se cumpra. Mas, quanto a mim, não deixei de seguir-te como pastor, nem desejei o dia da calamidade. Tu bem sabes tudo o que meus lábios disseram, tudo se passou diante da tua face. Não sejas um motivo de terror para mim. Tu és o meu refúgio no dia da calamidade. Queridos irmãos, a habilidade é ler com exatidão. Para preparar, entendemos o sentido do trecho, respeitamos a pontuação e evitamos acrescentar, trocar ou omitir palavras. Os contrastes precisam ser claros: maldito e bendito, deserto e águas, riquezas desonestas e fonte de água viva. A leitura exata não deve ser fria. A exatidão permite que a mensagem inspirada chegue sem distrações. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, a pergunta "quem pode conhecê-lo?" pede uma pequena pausa. No versículo 14, as expressões cura-me e salva-me devem transmitir confiança e súplica, sem dramatização exagerada. Nos versículos 15 a 18, o tom muda porque Jeremias fala de oposição e busca refúgio. Podemos gravar um ensaio e verificar se a velocidade permite que cada frase seja entendida com clareza. Queridos irmãos, agora vamos começar a sessão. Faça seu melhor no ministério. Vamos praticar conversas naturais para o ministério. Esta designação é de casa em casa. Devemos usar um vídeo do kit de ensino sem reproduzi-lo. A habilidade é mostrar tato. O publicador escuta, reconhece o ponto de vista da pessoa e apresenta brevemente o benefício do vídeo. Podemos usar o vídeo por que estudar a Bíblia. O objetivo não é explicar todo o conteúdo, mas despertar interesse e deixar um assunto para uma próxima conversa. Publicador, bom dia. Estamos fazendo uma visita breve porque muitas pessoas recebem muitos conselhos, mas poucos ajudam quando chega um problema real. Na sua opinião, a Bíblia ainda pode ajudar em problemas atuais? Morador, não sei, é um livro antigo. Publicador, entendo por que você pensa assim. Temos um vídeo curto chamado "Por que estudar a Bíblia?". Não vou reproduzi-lo agora, mas ele mostra perguntas práticas que a Bíblia responde. Publicador, qual assunto seria mais útil para você? Ansiedade, família ou esperança para o futuro? Morador, talvez ansiedade. Publicador, na próxima visita eu poderia mostrar um princípio bíblico sobre isso em poucos minutos. O tato aparece porque o publicador não discute, respeita a opinião e deixa um assunto definido para voltar. A revisita também é de casa em casa e deve oferecer um estudo bíblico. A habilidade envolve persistência e adaptação. O oferecimento fica natural quando se conecta à conversa anterior. Não precisamos explicar todas as características do curso. Podemos mostrar uma pergunta, um texto e deixar a pessoa perceber que o estudo é simples e gratuito. Publicadora, olá, Laura.
Na última vez falamos sobre a ansiedade causada pelas notícias. Eu prometi mostrar como funciona o curso da Bíblia. Moradora, hoje tenho pouco tempo. Publicadora, sem problema. Podemos usar 2 minutos. A lição faz uma pergunta, mostra um texto e permite que você diga o que entendeu. Não é uma palestra. Moradora, quanto tempo dura? Publicadora, você decide. Algumas pessoas começam com 10 ou 15 minutos. Podemos experimentar uma vez e depois você avalia se foi útil. Moradora, quinta-feira é melhor. Publicadora, podemos voltar na próxima quinta neste horário e ver apenas a primeira pergunta. A irmã foi persistente, mas não pressionou. Esta designação usa o resumo, a revisão e tente o seguinte da lição 19 do livro Seja Feliz para Sempre. A habilidade é a simplicidade. O instrutor faz perguntas curtas, espera a resposta e ajuda o estudante a explicar o que aprendeu. O objetivo sugerido é perguntar a uma testemunha o que a convenceu de que encontrou a verdade. Instrutor: por que usamos o nome Testemunhas de Jeová? Estudante: por que damos testemunho sobre Jeová? Instrutor: como os irmãos mostram amor? Estudante: eles se ajudam e formam uma família mundial. Instrutor: muito bem. Quem você poderia perguntar o que o convenceu de que encontrou a verdade? Estudante: talvez a irmã Marta. Instrutor: ótima ideia. Depois você me conta o que mais chamou sua atenção. Nas 3 designações aparece uma ideia comum: ouvir. Na primeira, ouvimos para mostrar tato. Na segunda, ouvimos para adaptar a revisita. Na terceira, ouvimos para ajudar o estudante a raciocinar. Preparar não significa memorizar cada palavra. Significa entender o objetivo e praticar uma forma natural de alcançá-lo. Se o morador disser, todas as religiões querem a mesma coisa, o publicador pode responder, entendo por que você pensa assim. Muitas pessoas tiveram experiências decepcionantes. Uma diferença deste curso é que cada resposta é conferida na Bíblia e não há cobrança. Você pode experimentar uma lição e depois decidir se foi útil. Não negamos a experiência da pessoa nem atacamos outra religião. Reconhecemos o sentimento e apresentamos algo que ela pode verificar. Se, na revisita, a pessoa estiver ocupada outra vez, persistência não significa insistir naquele momento. Podemos dizer, vejo que agora não é um bom horário. Você mencionou quinta-feira. Seria melhor à tarde ou prefere que eu envie primeiro o link da lição? A persistência cristã se adapta. Anotar o combinado e voltar no horário prometido demonstra respeito pelo tempo da pessoa. Na designação de fazer discípulos, o instrutor não precisa responder a própria pergunta imediatamente. Alguns segundos de silêncio permitem que o estudante organize o pensamento. Se ele tiver dificuldade, podemos perguntar: que frase do resumo ajuda a responder, ou ler novamente um trecho curto. O objetivo não é mostrar quanto o instrutor sabe. É ajudar o estudante a compreender e expressar a verdade com suas próprias palavras. Queridos irmãos, agora vamos começar a sessão. Nossa vida cristã. Vamos aplicar a Bíblia a situações reais. Queridos irmãos, especialmente vocês, jovens, Satanás tenta aproveitar a falta de experiência. Isso não significa que os jovens sejam incapazes. Significa que o discernimento precisa ser treinado antes da pressão. Escola, celular e redes sociais podem exigir decisões em segundos. Por isso, a meta é encher a mente de princípios bíblicos antes que a situação apareça.
Podemos lembrar de Daniel e seus 3 amigos. Eles estavam cercados de pressão para mudar sua identidade e seus valores. Mesmo assim, decidiram não se contaminar e falaram com respeito. Se alguém zombar, não precisamos responder com agressividade. Uma frase simples pode ser: eu respeito sua escolha, mas decidi não participar. Ser diferente por causa de uma consciência limpa não é um defeito. Confiar em Jeová não significa suportar abuso contínuo em silêncio. Se houver ameaças, humilhação repetida, violência ou divulgação de imagens, o jovem deve falar com os pais e com responsáveis na escola. Pedir proteção não é falta de fé. A oração pode dar coragem para usar ajuda disponível sem buscar vingança. Podemos pensar na amizade de Davi e Jonatã. Eles não tinham a mesma idade, mas amavam a Jeová e se fortaleciam. A congregação é uma família, não uma sala de aula. Um jovem pode aprender com irmãos mais velhos, pioneiros, casais e famílias. Em vez de esperar o amigo perfeito, pode tomar a iniciativa, fazer perguntas e participar no ministério com pessoas diferentes. O fato de um colega querer conversar não faz dele automaticamente uma pessoa má. Mas mensagens privadas e constantes podem criar intimidade rapidamente. Podemos perguntar: meus pais sabem desse contato? A pessoa pede segredo? A conversa está ficando romântica, sexual ou desrespeitosa? Está me afastando de atividades espirituais? Transparência é uma proteção. Podemos estabelecer limites, não apagar conversas para escondê-las, não enviar imagens íntimas, não aceitar pressão para falar de madrugada e não manter relacionamento secreto. Uma frase possível é: podemos conversar, mas meus pais conhecem meus contatos e eu não mantenho conversas escondidas. Quem respeita nossa amizade vai respeitar nossos limites. Podemos lembrar de Moisés, que abriu mão de uma posição privilegiada, e de Timóteo, que usou a juventude no serviço de Jeová. Um professor talvez defina sucesso principalmente por salário e prestígio. Podemos agradecer sua preocupação sem aceitar essa escala de valores como autoridade final. O serviço de tempo integral exige planejamento responsável, não improvisação. O jovem poderia dizer: agradeço porque o Senhor quer que eu tenha um bom futuro. Para mim, servir a Deus e ajudar pessoas é uma meta importante. Também estou pensando com responsabilidade em como me sustentar. A resposta não ataca o professor. Ela mostra uma definição diferente de sucesso. O vídeo mostra que a Bíblia não funciona como um amuleto. Ela ajuda quando lemos, entendemos e aplicamos seus princípios. Talvez a Bíblia não use a expressão rede social, mas fala sobre amizade, honestidade, autocontrole e proteção do coração. Aprender a ligar princípios antigos a situações modernas faz parte da maturidade cristã. A apostila cita 1 aos Coríntios capítulo 2, versículo 16. Pensar como Jesus significa aprender o que ele amava, o que rejeitava e como tratava as pessoas. Quando a Bíblia enche nossa mente, uma decisão rápida não depende apenas do impulso. Um princípio, um exemplo ou uma consequência vem à memória e orienta a reação. O desafio é ler um capítulo da Bíblia por dia e pesquisar um ponto que despertou interesse. Depois da leitura, podemos responder: o que aprendi sobre Jeová? Que alerta ou exemplo encontrei? O que posso aplicar hoje? Não é necessário pesquisar muitos detalhes. Uma ideia bem entendida já pode influenciar o dia. Se a sequência for interrompida, não precisamos abandonar o desafio. Recomeçamos no dia seguinte. O perfeccionismo pode transformar uma falha pequena em desistência. Jeová valoriza quem se recupera. Podemos ajustar o horário,
usar um lembrete ou diminuir temporariamente a leitura. O objetivo é criar amor pela Bíblia, não competir com um número. Poderíamos responder: aprendi que a Bíblia pode me ajudar, mas preciso conhecer seus princípios antes de enfrentar a pressão. Ela talvez não mencione todas as tecnologias modernas, mas orienta amizades, moral e decisões. Ler um capítulo por dia treina minha mente para reagir de modo mais parecido com Jesus. Um jovem que não encontra alguém da mesma idade pode ampliar o círculo de amizades. Pode perguntar a um irmão mais velho como conheceu a verdade, acompanhar uma pioneira no ministério ou ajudar uma família numa atividade simples. As amizades muitas vezes crescem por meio de experiências compartilhadas, não apenas porque duas pessoas têm os mesmos gostos. A congregação oferece a oportunidade de aprender a valorizar pessoas de várias idades. Devemos prestar atenção se a pessoa exige respostas imediatas, fica zangada quando não estamos disponíveis, pede segredos, fala mal dos nossos pais ou tenta nos afastar de amigos espirituais. Outro sinal é sentir necessidade de apagar mensagens depois de cada conversa. Uma amizade saudável não precisa de ocultação constante. Se algo nos deixa inseguros, podemos interromper o contato e pedir ajuda sem sentir vergonha. Servir a Jeová por tempo integral pode exigir uma habilidade profissional que permita se sustentar. O jovem pode pesquisar cursos técnicos, ofícios, trabalho responsável e formas de controlar despesas. Também pode conversar com pioneiros sobre desafios reais. Confiar em Jeová não significa improvisar. Significa planejar de maneira responsável, mantendo as metas espirituais em primeiro lugar. Na primeira semana do desafio, o jovem pode ler um capítulo por dia de um evangelho. No primeiro dia, observa como Jesus trata uma pessoa. No segundo, nota uma pergunta que ele faz. No terceiro, identifica uma qualidade. No quarto, escolhe uma oração. No quinto, procura uma aplicação para a escola. No sexto, compartilha uma ideia com a família. No sétimo, revisa as anotações. O verdadeiro resultado é uma decisão melhor graças à leitura. Queridos irmãos, agora vamos começar a sessão. Estudo bíblico de congregação. Vamos aprofundar as histórias 102 e 103. Queridos irmãos, João estava preso na ilha de Patmos e provavelmente já era idoso. Mesmo assim, sua utilidade espiritual não terminou. Jesus mostrou a ele 16 visões sobre o futuro. As visões explicavam como o nome de Jeová seria santificado, como o reino triunfaria e como a vontade de Deus seria feita na terra. Circunstâncias difíceis podem limitar nossos movimentos, mas não impedem Jeová de fortalecer e usar um servo fiel. João viu Jeová sentado em seu trono glorioso e 24 anciãos se curvando diante dele. Antes de apresentar guerras e julgamentos, Apocalipse mostra quem está no centro do universo. Isso nos ajuda a não permitir que problemas atuais pareçam maiores do que Jeová. Ele merece honra não apenas pelo que fará por nós, mas porque é o Criador e o Soberano. João viu uma grande multidão de todas as nações, povos e línguas adorando a Jeová. Jesus, representado pelo Cordeiro, guia essas pessoas às águas da vida. A visão une diversidade e unidade. Cultura, sotaque, escolaridade ou condição econômica não devem determinar quem acolhemos ou valorizamos na congregação. Outra visão mostra Jesus governando como rei. O reino é um governo real, não apenas um sentimento no coração. Ele tem rei, corregentes, autoridade e objetivo. Quando oramos venha o teu reino, pedimos que esse governo cumpra plenamente a vontade de Jeová na terra. João viu Jesus lutar contra o dragão, Satanás, e seus demônios. Eles foram expulsos do céu.
Isso explica a pressão intensa do mundo sem significar que Jeová perdeu o controle. Satanás é perigoso, mas seu poder é limitado. Resistimos a ele por nos achegar a Deus, rejeitar mentiras e manter hábitos espirituais. Um anjo anuncia que todos devem temer a Deus e dar glória a Ele. A visão mostra a urgência e o alcance mundial da pregação. Nossa participação talvez pareça pequena, mas uma obra mundial é formada por conversas individuais. Uma revisita, uma carta ou uma resposta bondosa pode ser o primeiro contato de alguém com o nome de Jeová. João viu a guerra do Armagedon. Jesus e seu exército vencem o sistema mau de Satanás. Armagedon não é uma guerra humana entre nações. É a intervenção de Jeová contra um sistema que se opõe à sua soberania. Isso não nos faz desejar a destruição de pessoas. Pregamos porque esperamos que elas mudem e se coloquem do lado do reino. Quantas visões João teve? A resposta é: 16 visões ou quadros do futuro. O que Jesus fará no Armagedon? Jesus e seu exército celestial vencerão o sistema mau de Satanás. As visões garantem que o reino triunfará, Satanás será eliminado e a vontade de Jeová será cumprida. Aprendemos que Jeová não deixa seus servos sem esperança. Ele revela o necessário para fortalecer a fé. Também vemos que ele valorizou João mesmo quando o apóstolo estava preso e idoso. Jeová não mede utilidade apenas por saúde, idade ou mobilidade. Ele vê fidelidade. A última história retorna ao propósito original de Jeová. Adão e Eva receberam um lar paradisíaco e a tarefa de encher a terra. A desobediência deles trouxe pecado e morte, mas não fez Jeová abandonar seu propósito. O reino realizará a vontade de Deus na terra. A história promete que não haverá choro, dor, doença nem morte. Jeová enxugará as lágrimas. Essas palavras descrevem a eliminação de causas reais de sofrimento. Cada funeral, diagnóstico e perda mostra por que a humanidade precisa do reino. Jeová não considera o sofrimento uma parte normal da vida que deve continuar para sempre. Sob o reino, haverá segurança, alimento, moradia e paz. A terra será um paraíso, e os animais viverão em paz com os humanos. A esperança não é uma existência abstrata longe da terra. É vida humana completa num planeta restaurado. Isso nos incentiva a mostrar respeito pela criação e gratidão agora. Um dos momentos mais emocionantes será receber os que voltarão a viver. A história menciona Abel, Noé, Abraão, Sara, Moisés, Ruth, Esther e Davi. A ressurreição envolverá reencontros, ensino e adaptação. Imaginar essas conversas torna a esperança mais real e aumenta nosso desejo de conhecer melhor os relatos bíblicos. Uma resposta pessoal poderia ser: eu gostaria de conhecer Jeremias. Perguntaria como conseguiu manter coragem e sensibilidade durante tantos anos de oposição. Também contaria como suas palavras ajudaram irmãos séculos depois. Outra pessoa talvez escolha Ruth, Sara, Davi ou um familiar ressuscitado. A pergunta ajuda a tornar o paraíso real no coração. Poderíamos responder: a vida será segura, saudável, pacífica e cheia de propósito. Não haverá doença, morte nem violência. A terra será um paraíso, haverá ressurreição e todos continuarão aprendendo sobre Jeová. O paraíso não será apenas conforto. Será uma amizade cada vez mais profunda com Jeová. A esperança futura deve mudar nossa vida agora. Se esperamos um mundo pacífico, praticamos a paz. Se queremos estar lá para receber os ressuscitados, fortalecemos hoje nossa amizade com Jeová. Se acreditamos que o reino é a solução, não colocamos confiança absoluta em projetos humanos.
Cada escolha diária pode mostrar que realmente desejamos que o reino venha. A reunião começa com 2 árvores e termina com o reino. Quem confia em Jeová consegue continuar produzindo fruto durante a seca porque enxerga além das circunstâncias atuais. João suportou Patmos olhando para o cumprimento do propósito divino. Nós suportamos pressão porque sabemos que o reino eliminará as causas do sofrimento. João estava afastado da congregação e não tinha os meios de comunicação que temos hoje. Mesmo assim, permaneceu espiritualmente atento. Isso encoraja irmãos limitados por idade, doença, prisão ou circunstâncias familiares. Ouvir reuniões, orar pelos outros, escrever mensagens e estudar são formas reais de serviço. Jeová não considera invisível o irmão que o serve de um quarto ou de uma cama. Os 24 anciãos se curvam diante de Jeová. A adoração deles não depende de uma emergência pessoal. Eles reconhecem sua glória e autoridade. Podemos imitar isso reservando uma parte das nossas orações para louvar. Mencionamos uma qualidade de Jeová, uma promessa que fortalece nossa fé ou algo da criação que desperta gratidão. O louvor amplia nossa perspectiva. João viu o Cordeiro com os 144.000 no Monte Sião. A visão mostra que Jeová preparou um governo celestial organizado. Jesus não governa sozinho, e os governantes não foram escolhidos por ambição humana. O reino tem estrutura, autoridade e um objetivo: santificar o nome de Jeová e abençoar a humanidade obediente. Quando a história diz que Jeová enxugará as lágrimas, podemos pensar também nas feridas emocionais causadas por abuso, guerra, injustiça e perdas. Jeová conhece todo o efeito dessas experiências. No novo mundo haverá segurança, justiça perfeita, educação amorosa e tempo para recuperação. Não sabemos cada detalhe, mas conhecemos bem o Deus que promete a cura. Às vezes imaginamos o paraíso apenas como descanso. Mas haverá trabalho agradável, aprendizado, construção, cultivo e ensino dos ressuscitados. Jeová criou os humanos com capacidade de produzir, descobrir e cooperar. Podemos nos preparar agora desenvolvendo disposição para trabalhar, paciência e vontade de aprender. O novo mundo será uma vida ativa e significativa. Queridos irmãos, agora vamos começar a sessão. Conclusão. Vamos encerrar com uma meta espiritual. Queridos irmãos, aprendemos que confiança se torna visível nas decisões. A árvore do deserto mostra o resultado de afastar o coração de Jeová. A árvore junto à água mostra quem desenvolve raízes espirituais. As joias destacaram integridade, oração, honestidade e disciplina. As designações do ministério mostraram tato, persistência e simplicidade. E o estudo bíblico confirmou que o reino cumprirá o propósito de Jeová. Podemos escolher uma meta para esta semana: ler um capítulo por dia, preparar um comentário de 30 segundos, praticar uma apresentação ou consultar um princípio bíblico antes de uma decisão. O importante é que o estudo leve à ação. Muito obrigado por acompanharem esta preparação de nossa vida e ministério cristão para 13 a 19 de julho de 2026. Talvez nenhuma grande decisão surja nesta semana. Mesmo assim, podemos mostrar confiança em Jeová nas pequenas escolhas: o que assistimos, como falamos, como usamos dinheiro, como reagimos a um conselho e quanto espaço damos à leitura da Bíblia. Pequenas decisões repetidas formam raízes profundas. É assim que a preparação da reunião se transforma em vida cristã.